A gente precisa saber que esse molde que Deus fez, que está sendo moldado dia após dia, tá tudo bem, ele não está totalmente formatado, mas que a gente seja maleável para ser moldado, que a gente saiba quem nós somos. Fala, revolucionário! Mais um podcast aqui maravilhoso. E a pessoa que eu tô trazendo aqui, gente, eu tô querendo trazer ela pro podcast desde o ano passado. A mulher é tão ocupada que não dá tempo pra fazer um podcast comigo. E assim, confesso que fiquei chateado porque ela não veio, mas tô brincando. Agora é assim, ela é empreendedora, consultora imobiliária, especialista em inteligência emocional. Cara, que ela vai trazer aqui de inteligência emocional não tá escrito. Eu acho que com todos os convidados que passamos aqui no podcast, a gente fala um pouco sobre inteligência emocional, mas acho que ela vai aprofundar nesse tema e tirar o que a gente sempre fala aqui, tirar o que é piegas, tirar o que é comum. Seja bem-vindo, Lidiane Arsênio. Obrigado, minha querida, pela participação. É um prazer ter você aqui. Você sabe que desde o ano passado a gente começou a gravar o podcast lá e tudo mais e não deu tempo, infelizmente. Mas hoje estamos aqui. Estamos aqui. E me conta o seguinte, me conta um pouquinho da sua jornada, até como hoje você é um imigrante que veio do Brasil, veio do Rio de Janeiro e tudo mais. Me conta um pouquinho da sua jornada, dessa transição, um pouquinho da sua infância, de como foi criada a Lidiane que é hoje. Aconteceu um background, né? Não foi fácil, ou foi fácil? Não foi nada fácil. Lidiane Arsênio é formada de muitas camadas. Uma coisa que eu estive pensando sobre, desde que você me convidou para o podcast, é como que a gente se entende, né? Você falou assim, como é que você se apresentaria? Eu pensei em todas as formações que eu fiz, designer, né, confeitaria e tantas outras coisas por quais eu passei. Eu falei assim, nossa, é tanto rótulo, né? Que a gente fica um tanto cansado, fica um tanto, tipo, mas é isso tudo que eu sou? Não, né? Será que é aquilo que os meus amigos falam a meu respeito? Eu também não sei. A gente vai se modificando a cada dia, a cada momento que a gente passa, a cada pessoa que a gente conhece. A gente é como um rio, né? É sempre rio, mas nunca é o mesmo rio, né? Quem eu sou depois de você, quem você é depois de mim, a gente vai fluindo entre várias camadas e se remontando a partir delas. Mas a essência de quem nós somos é algo muito fundamental. A gente se conhecer, saber quem a gente é, saber de onde é a nossa origem. Eu falo, eu sou filha do seu Davi, filha da dona Lídia, né, um policial e uma professora. Olha que background. Você é uma professora. E eles me deram uma base muito sólida de educação, estrutura. Minha mãe me ensinou muito sobre Deus, né, sobre Jesus. Eu sou uma filha amada de Deus, discípula de Jesus, e isso marca muito a minha identidade. Porque Deus, ele nos criou sua imagem e semelhança. E nos deu um modelo de vida como Jesus. E nesse aspecto, a gente começa a encontrar caminhos para viver a nossa vida. Mas a gente se perde no meio do caminho. E você se perdeu? Algumas vezes. Algumas vezes por dores, por traumas, por feridas emocionais. Eu parei de ser a Lidiane criança, sabe? Aquela garota que falava com todo mundo. Eu dava meu nome para todas as pessoas. Eu me chamo Lidiane Arsênio e falava onde é que era o meu endereço, falava para todo mundo. E de repente algumas coisas aconteceram na minha infância que me fecharam, me silenciaram. A minha voz começou a ser diminuída, roubada, por conta de feridas. E aí já passa por mais um molde desse rio. Eu ainda era Lidiane, mas eu já tinha sido moldada para uma nova forma. E nisso se transformou uma menina que era mais alegre, numa garota mais agressiva, numa garota mais retraída, que não deixava muita abertura
para amizades, até mesmo para o amor, para relacionamentos. Eu tive pouquíssimos relacionamentos amorosos por conta dessas feridas que foram difíceis de encaixar e de entender. Mas uma coisa que o coach ensina muito é que nós não somos as nossas feridas, nós não somos as nossas dores, nós não somos aquilo que aconteceu conosco, né? Nós somos a soma dos resultados que nós produzimos. E entender isso e ser curada no processo é que vai novamente se amoldando nesse rio que continua a ser rio, mas tem um novo formato de rio. A minha jornada para chegar até aqui, Lidiane Arsênio, 41 anos, imigrante brasileira em Portugal, passou por muitos níveis, né? Eu fui, primeiro eu comecei a escrever, traduzir um pouco dos meus sentimentos na escrita, depois passei pela poesia, ter poemas publicados, passei pelo designer gráfico, né, que é a minha formação, depois fui ser produtora de moda, enfim, várias coisas. Empreendi na Arsen, que foi a minha primeira empresa de estamparia cristã, camiseteria. E depois, esse movimento da Arsen em si foi o movimento mais intenso. Com 30 anos de idade, eu passei pela Iniciativa Jovem da Shell, que é um programa da Shell de sustentabilidade para empresas, né? E nesse movimento, 13 empresas, 13 jovens foram selados como empreendedores sustentáveis. E para mim foi o ápice, né? Cheguei no topo. Falei assim, caramba, meu Deus. Passei, porque foram mais de 5.000 candidatos e todos aqueles processos e tal. Eu sofri um acidente, abri a cabeça. Como aí? Como assim? Conta mais essa história. Sim, eu sofri um acidente dentro de casa, né? Eu tive uma crise, porque eu estava super tensa, e eu tive uma crise de epilepsia. Sério? Bati com a cabeça, abriu, fiz 11 pontos durante esse processo, né? Que eu ainda estava sendo selecionada e tudo. E foi de manhã, quando chegou a noite, eu com a cabeça aberta. Falei assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá, porque eu tenho que passar pelo processo. Aí, meu irmão, você não vai, você tá com a cabeça aberta. Eu falei assim, eu morri? Não morri, então eu vou. Tô viva. Isso no dia seguinte ou foi no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia? Com a cabeça aberta, quantos pontos deu? 11 pontos. E eu fui com a cabeça aberta mesmo pro processo. Continuei, né, passei naquela outra fase e continuei até a final. Uhum. E dos 5.000 candidatos, só restaram 13 que foram selados. E para mim, eu falei assim, gente, eu consegui, eu abri a minha primeira empresa, fiz clientes desde Santa Catarina, Brasília, em vários lugares, com essas camisetas, mas no processo eu não estava conseguindo gerir. Porque eram muitas frentes, né, de fornecedores que eu não estava conseguindo gerenciar. E uma vez uma amiga minha falou assim, Lidiane, a empresa só quebra se você quebrar. Se você não conseguir... Isso, naquela época? Falou, porque se você não conseguir gerenciar a si mesma, isso não tem peça de reposição. Qualquer outra coisa tem, mas Gostei dessa frase, isso não tem peça de reposição. Isso não tem peça de reposição. E é aí que a gente volta para a identidade. Se você não sabe gerenciar a si mesmo, não tem como você gerenciar uma empresa, gerenciar um negócio, gerenciar pessoas. Porque a primeira pessoa a ser gerenciada é você. Você saber quem você é, o que você quer com aquele projeto e desenvolver isso e ser clara nessa comunicação para todas as pessoas, nada flui. E foi esse o meu erro, né? E depois de 3 anos e meio, a empresa acabou tendo, né, que fechar, porque realmente não consegui prosseguir. Mas tem que ter muita coragem, né, para a gente fazer isso, fazer esse movimento de empreender. Eu vou sozinho mesmo, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou, né, vou para Brasília, vou para o Sul.
como é que é isso? Você tem que ter muita coragem para dar esse passo, fazer esse movimento. E quando a Arsen fechou, foi uma dor muito grande para mim, porque eu achava que era a missão, sabe? Falar sobre Deus, falar sobre Ele através da minha arte, através da escrita. A Arce era uma empresa de Estampas. Que trazia uma mensagem de Jesus. Sim. Era isso? Sim. E não só. E o que quebrou a Arce? O que você acha que foi? Foi a questão de não saber gerenciar bem com os fornecedores, porque tinha vários fornecedores. E eu não costurava. Quem costurava era uma senhora. Quem estampava as camisetas era uma outra pessoa. Então, fornecedores, vários fornecedores, e eu comecei a não ter o pulso que eu precisava ter para poder dizer, não, mas é desse jeito que eu quero, é daquele jeito que eu quero. E as coisas começaram a sair dos trilhos e eu comecei a ficar, de novo, me encolhendo, me diminuindo diante dos meus parceiros, né? E isso foi que me quebrou total. Eu comecei a ter prejuízo nos tecidos, prejuízo no corte, que nunca ficava do jeito que eu queria. Então foram alguns desenvolvimentos bem complicados e eu tive que reconhecer que não dava mais para eu seguir. E aí eu fechei E foi dolorido na época? Foi muito dolorido. E assim, os erros que você cometeu na época, qual que é a mensagem, olhando para essa câmera aqui, qual mensagem você daria para as pessoas não cometerem esse mesmo erro que você cometeu? Dos 3 principais, por exemplo, que você cometeu na época. Comunicação clara. Saber delegar as funções que precisam ser delegadas, principalmente. E, com certeza, gerenciar a si próprio. É fundamental. Eu digo que a jornada empreendedora e a jornada do imigrante é semelhante. É semelhante por que você acha? É semelhante por isso. Quando você empreende, você começa a empreender, você começa sozinho. Quando você imigra, você também faz isso sozinho. É uma decisão muito grande, de uma mudança muito grande. Empreender é uma mudança muito grande. Sair do seu lugar, sua zona de conforto, é uma mudança muito grande. E você tem que ter muita coragem para fazer isso. Você também tem que ter uma bagagem emocional, uma estrutura de família que te apoia, que te incentiva também. Mas não só, porque você tem que ter esse amor por si mesmo e pelo teu sonho. E muita sabedoria para saber lidar com todos os desafios que vão vir na sua frente. E na jornada empreendedora é a mesma coisa. Se você não tiver aquela galera que te ajuda, aquela galera que te apoia, sabe? Seja sua parceira, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, é mais desafiador, sabe? A rede de amor e de afeto é importante. Nós nascemos para nos relacionar, nós nascemos para viver em comunidade. Mas a jornada imigrante, a início, ela é muito solitária. E eu vim para cá sozinha. Né? E eu vejo muito isso, que eu precisei ter essa coragem, eu precisei contar com esse amor. Eu lembro no dia que meu irmão me deixou, que veio minha família toda, meu irmão, minha mãe, minha família, né, rede mais interna, minha cunhada, minha sobrinha e a sogra do meu irmão. E no dia que eles foram embora, eu chorava no ombro dele, falei assim, como é que é isso, como é que eu vou conseguir? Ele falou assim, você vai conseguir, eu tô do teu lado. Você pode contar comigo e você sabe que qualquer coisa você tem para onde voltar. E eu falei assim, tá bom, eu vou. Esse amor, esse elo, que mesmo à distância de um oceano, de um continente, ele tá firme e sólido, faz você dar mais um passo, faz você ir um pouco mais além. Te dá mais gana e coragem de vencer, porque tem uma galera ali por trás de você, sabe? É solitário, mas você sente esse amor.
E nesse dia foi muito interessante o que eu vivi, né? Meu irmão tinha me deixado no apartamento que eu ia ficar. Meu irmão foi buscar a família, né, pra gente poder se despedir. Naquele momento rolou uma tempestade. Uma tempestade doida de 5 minutos, cheia de vento, que vinha para um lado e para o outro. Do nada. Do nada. 5 minutos de tempestade e de repente abriu um arco-íris. E eu fiquei assim, que isso? E eu entendi Deus falando comigo. Eu vou tirar tudo do lugar, mas eu estou fazendo uma aliança com você. E eu senti Deus me proteger de várias formas. De várias formas durante essa jornada, me guardando, me livrando de tudo, de perigos, de coisa. Eu era uma garota que vivia doente. Eu praticamente não fico doente aqui em Portugal, sabe? E até esse cuidado, tipo assim, você agora não tem toda gente do teu lado para te socorrer, né? Agora você vai sobreviver. Isso te dá mais força dentro dessa. E como é que é essa relação sua com Deus? Porque eu vejo que muitas pessoas, eu já tive uma fase que já tive muitos problemas com essa questão de Deus, espiritualidade e tudo mais. Qual que é a sua relação? Como é que você enxerga Deus? Como que você se conectou com Ele? Como é que você consegue... porque a expressão tipo, eu senti Ele no meu coração, eu senti que aquela mensagem é para mim. Muitas pessoas vão ouvir isso e não vai fazer muito sentido, porque às vezes Deus nunca falou com ela. Entendeu? Então, assim, como que é isso para você? É um sentimento? É algo que você ouve? Como que funciona essa questão de Deus falar com você? Como que funciona isso? E qual foi o seu primeiro contato? Você sentiu isso mesmo de verdade? A primeira vez que eu tive um contato com Jesus, eu era muito pequena, né? Eu passei por um trauma na minha infância e foi muito engraçado que em sonhos eu via Jesus caminhando comigo num jardim lindo. E aquela era a paz que ele trazia para mim. Mas o Jesus que eu conhecia era o Jesus que a minha tia contava das histórias bíblicas. Então, para mim, ele era o herói, um irmão mais velho, um amigo muito legal. Mas com 8 anos é que eu tive realmente um encontro. E foi no meio da natureza. Eu estava num sítio, aqui fala sítio, acho que é lugar, não é? Como é que fala? Um jardim? Era um jardim, uma chácara, exatamente, era uma chácara, um jardim que eu estava e naquele momento eu senti, ele queria falar comigo e eu conseguia sentir mesmo uma cobertura me abraçando e ali eu consegui falar para ele todas as minhas dores. Eu tinha 8 anos, eu já tinha passado por muita coisa que uma criança não deveria. E eu tinha muitas dores. E ali eu fui consolada. Você pode falar? Desculpa te interromper, mas tem alguma coisa que você pode falar na sua infância que você acredita que poucas crianças passaram, que acredito que ele te afetou? Se puder falar, obviamente, tá? Eu nunca falei isso assim abertamente, né? Algumas pessoas, amigos meus, sabem. Eu passei por abuso sexual. Eu tinha 4 anos e não foi era recorrente e depois uma pedofilia. E isso marcou muito a minha identidade, até mesmo como mulher, porque eu era extremamente masculina, né? Eu virei muito agressiva, fiquei muito agressiva. Qualquer pessoa que tentasse colocar a mão em mim apanhava com muita facilidade. Meu primeiro namorado quase não me pediu em namoro, porque ele estava chegando lá para me paquerar, eu estava tirando sangue de um. Olha isso. Por quê? Batendo numa pessoa? Pois. Então, eu era extremamente agressiva, extremamente masculina. Esse sistema de autodefesa que você criou depois da questão do abuso, né? E é interessante, eu sei que é uma coisa, digamos assim, pesada para se falar, mas eu acredito que muitas mulheres passam e ficam caladas, entendeu? Sim. Tem uma pessoa bem próxima que ele passou por abuso, pessoas da família dele também passaram por abuso, e isso gerou uma série de traumas. E às vezes quem, digamos assim, não foi abusado e não aconteceu isso e tudo mais, acha que é uma coisa assim muito difícil de acontecer, mas é muito comum em algumas famílias e com algumas pessoas, só que fica debaixo dos panos.
Uhum. E eu acho que você falar isso pode libertar muitas pessoas, sabe? E como que foi isso, essa questão? Depois você passou essa fase, você tinha você falou que tinha uma masculinidade exacerbada por conta disso. Uhum. Como é que você conseguiu superar essa fase, sabe? Eu acho que não foi fácil, mas acredito que você teve alguma coisa, porque hoje você vê uma mulher doce, hoje eu vejo uma mulher doce, vejo uma mulher carinhosa, uma mulher que tem jeito nas palavras, que ama com o olhar. Se eu fosse para te definir com uma palavra, é isso, você ama com o olhar. Eu acho muito interessante isso. Então, assim, qual foi o momento assim de desbloqueio e você como uma especialista em inteligência emocional, se alguém que está assistindo passou por isso ou sofre por isso, o que que você indicaria para ela? Qual que é a sugestão que você daria? Olha, a minha cura, ela não se deu de uma única vez. Ela foi por etapas. Eu posso te dizer que ela ainda está em processo, em total processo, Sim. né? Por exemplo, ano passado eu passei eu acredito, não digo que é a última, mas eu acho que a maior da minha cura, que foi na minha pele. Eu não sabia, mas eu tinha uma pele traumatizada. Sério? E eu não sei quantas mulheres podem ter passado por isso, mas meu primeiro namorado, eu tinha dificuldade para me abraçar, porque eu ficava assim. Para abraçar. E aí, ano passado eu ganhei um tratamento estético, alguma coisa nos olhos, e toda vez que a menina começava a tentar mexer em mim, como eu estava de olhos fechados, eu dava tipo espasmos. Espasmo, sim. Espasmos. E a menina ficava toda hora pedindo desculpa. Olha, dá licença, agora eu vou te tocar, dá licença. Eu saí dali chorando, arrasada. E não era porque ela estava me agredindo, mas porque eu ainda tinha uma pele traumatizada. Uma pele que ainda sentia o Sim, trauma. uma memória Exato. muscular ou no sentido ali do trauma que você teve. Eu já Exatamente. estudei sobre isso aí. E isso é real, muito real. E eu não sabia que eu tinha isso. Até Até pouco quando a tempo. menina ficou pedindo tanta desculpa, eu falei assim, meu Deus, a minha pele ainda lembra de tanta coisa que, assim, no cognitivo já estava resolvido, Sim. sabe? Em tantas coisas que eu já avancei, e eu tinha isso na minha própria pele, né? A minha amiga foi fazer a pestana, eu fui avisar para ela, falei assim, amiga, eu tenho dificuldade de ser tocada, então cuidado aí que não sei o que. Ai, meu Deus, eu tô... Ela tava fazendo teste em mim, porque ela tava aprendendo a colocar pestana e tal. Mas graças a Deus eu já estava um pouquinho melhor. Então, quando eu passei por esse processo de cura na minha pele, eu passei por um outro abuso. Sério. Por incrível que pareça, passei por um outro abuso, mas não foi verbal. Né? Eu recebi um telefonema horroroso, o contato com uma pessoa também trouxe. E na mesma semana, e por isso que eu falo, nada é por acaso e tudo a gente deve agradecer. Porque se essas pessoas estranhas não tivessem entrado em contato comigo e me trago de volta a memória de coisas que eu precisava ainda investigar a fundo e resolver, eu não teria resolvido. Eu não teria percebido, né? Porque eu falei assim, tô bem resolvida, tá tudo certo, segue a vida. Mas ainda tinha alguma coisinha lá no fundinho para limpar. Então, quando aconteceu isso, que trouxe a memória, eu fiz um momento de realmente olhar para isso e olhar para o meu futuro. Falei assim, o que que eu quero para o meu futuro? Eu ainda não me casei. Eu falei assim, o que que eu quero para o meu futuro? Eu quero uma história diferente. Eu quero um relacionamento com honra. Eu quero estar curada, ser uma mulher completa para esse homem, para esse meu futuro marido. Então eu preciso curar a minha pele. E aí eu fui para um momento de oração, convidei outras mulheres para estarem orando comigo, né? Grandes amigas, amigas próximas, e elas oraram por mim, me ungiram. Naubert, foi uma coisa surreal. Eu passava o óleo ungido assim sobre o meu corpo, eu sentia a coisa saindo. Sério? Arrepiava assim, ó, todo, até o meu pé. E eu sentia mesmo a vibração assim na pele. E hoje eu sei que eu não tenho mais esse problema de ser tocada.
que eu não vou ter a crise de espasmo, realmente já percebi que não tenho mais. Mas são coisas que a gente cura a nível espiritual, a nível da consciência também, porque se você não souber que isso existe, você não vai investigar, você não vai tentar curar, você não vai olhar para dentro de si e falar assim, eu não quero isso, decida não querer mais isso para sua vida. Porque tem gente que eu podia só sentar no cantinho e começar a chorar ou xingar os caras de tudo quanto era nome. Não, Exatamente. só não vamos ser reativos, vamos olhar para dentro. O problema deles é deles, o meu tem que ser resolvido. E essa escolha é muito mais difícil, né? Exato. É de você olhar para suas cicatrizes, esquecer o mundo lá fora. Exato. O que fizeram comigo é o que você estava dizendo no início. O que fizeram comigo não importa. É o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Exatamente. E essa escolha é aquilo que é uma palavra também que eu acho muito interessante, que é coragem. É uma escolha corajosa. E uma escolha que dói muito. Que ela dói. O processo, quando você olha para você vê que você... olha para alguns defeitos que você tem, sabe? E você fala assim, caramba, eu preciso melhorar nisso, sabe? Eu não sou tão perfeito igual eu imagino aqui e tudo mais. Então você tem que olhar, fazer essa introspecção e falar assim, como é que eu posso melhorar? Ou pedir ajuda, seja espiritual, seja com algum grupo de amigos, seja um marido, uma namorada, um pai, uma mãe, e buscar ajuda, porque tem muita gente que tem essa dificuldade de pedir ajuda, entendeu? Então, quando você fala isso, assim, tipo, a mente explode, sabe? Porque tem tantas pessoas e eu vejo até um propósito muito grande em você. E você sabe disso, né? Que é um propósito de realmente libertar outras mulheres que também já passaram por isso. Porque muita gente vai falar assim, tá, Naubert, mas muita gente fala de traumas e tal, que pode passar por isso. Mas, cara, é um propósito, entendeu? Você não passou por aquilo ali à toa. Como é que você vai ajudar outra pessoa sendo que você não entende profundamente aquilo ali? Obviamente, uma pessoa consegue ajudar a outra que passou por um momento difícil. Mas quando você passou, você olha assim e você tem empatia, você tem amor, você tem um sentimento que é diferente, não é? É quando, Diferente. apesar de ter doído bastante, quando você olha uma pessoa, uma mulher, fala com você sobre um certo assunto, você sente uma empatia muito grande, um amor muito grande, né? Pra poder mostrar pra ela, falar assim, não tem jeito. Tem jeito. Não é o fim. E eu vejo isso um propósito muito grande pra você. Como é que você enxerga essa questão? Agora já indo para um outro ponto um pouquinho diferente. Como que isso te ajudou, por exemplo, na sua vinda para Portugal, essa questão da imigração? Você veio para cá e é tudo novo e tudo mais. O que você aprendeu na questão da inteligência emocional, a casca que você ganhou por muita coisa que você passou, te ajudou nessa vinda para Portugal? Muito, muito. Principalmente porque eu estava recém-formada na formação em coach, então eu estava bem fortalecida nesse processo, né, de caminhar. Eu tinha uma coach que estava comigo, me acompanhando também, a Juliane, e foi estabelecer rotinas diárias, sabe? Acordar, fazer o planejamento do dia no dia anterior, fazer as minhas palavras de afirmação, isso me impulsionava bastante, né? A seguir dia após dia com uma agenda mais disciplinada, mais rígida, porque era aquilo que eu tinha, me fortalecer para viver aquele processo, né, de estar ali, de viver uma nova história num novo país. Eu morava com uma pessoa que não era nem portuguesa, que era de São Tomé, e também a comunicação, estabelecer uma comunicação ali clara com uma pessoa de outra cultura também foi bem desafiador. Também uma mulher com algumas feridas e alguns traumas, e perceber isso. Teve um momento lá que eu pedia para ela me abraçar, porque ficar sozinha, eu era uma pessoa que, graças a Deus, meus pais, né, sempre me abraçaram muito, sempre me deram muito carinho, afago. E quando você chega num país europeu, e aquilo um pouco mais frio, você não tem aquela coisa de estar todo mundo ali se abraçando, estando perto.
Então eu comecei a sentir falta disso, né? Eu cheguei e pedi, por favor, você consegue me dar um abraço? Porque você sente essa falta. E foi até aí que eu encontrei o pessoal da minha igreja, por conta da questão do abraço. Né? Eu tinha ido a várias igrejas, mas a única igreja que eu fui, a primeira coisa que uma pessoa que eu nunca me viu de lado nenhum, ela chegou, veio logo me abraçar. E eu senti de novo Deus falando comigo, tá aí sua comunidade, tá aí o seu pessoal, né? Sua família de fé. E tô lá até hoje, nesses 3 anos. Mas essa jornada empreendedora e essa jornada de imigração, ela, voltando nesse ponto, passa por muita coragem, passa por muito amor próprio à sua missão, ao seu propósito, ao seu destino, a si mesmo, a Deus, aos outros, porque tudo que você entrega do seu trabalho tem um amor, seja pelo seu trabalho, seja as vidas que são tocadas por aquilo que você entrega, independente do que área for. No meu trabalho, né, como designer, ou como quando fui confeiteira, né, como consultora imobiliária, entrega-se amor. Porque somos humanos, e nós nos conectamos com pessoas, e nós nos conectamos através do amor. O melhor bolo que eu possa fazer, com várias camadas de chocolate, ganaches e tal, leva um amor ali, porque o sorriso a cada mordida simplesmente é o melhor ponto do dia, sabe? E você vê a felicidade de um casal que conseguiu realizar o sonho de ter a sua própria casa, é muito satisfatório, e você não faz um processo que, mesmo que seja às vezes desgastante, sem esse amor, porque isso motiva a gente. Né? O meu trabalho como designer, criar uma arte para ver as pessoas felizes, os olhos brilharem, e falar assim, meu Deus, era isso que eu queria, essa logo é a logo que eu estava sonhando, eu não conseguia há muito tempo. Você entrega amor. O nosso trabalho, seja ele qual for, ele precisa dessa potência que é o amor. E precisa, obviamente, que a gente seja muito inteligente, ter a inteligência não só emocional, mas ter a sabedoria, a estratégia de o que fazer, como aplicar, os planos, o plano de negócio, a gente precisa dessa sabedoria. Para mim, eu acho que é o tripé, tanto do empreendedorismo, da vida e da jornada do imigrante. É ter a coragem, o amor e a sabedoria. E na Bíblia eu vejo muito isso também. Você vê Esther, ela teve que ter coragem para conquistar o amor de um rei e ter a sabedoria para libertar um povo. Incrível. José, ele teve o coração todo partido quando ele foi vendido pelos irmãos. Ele era um jovem cheio de sonhos. Mas ele teve o coração dele partido, passou por um trauma, passou por uma ferida, para depois ser curado, restaurado, até mesmo dos seus sonhos, ia encontrar o lugar de governo e com inteligência salvar um povo todo, inclusive a sua família, de passar fome. Você, um jovem cheio de sonhos, saiu do Brasil, queria ser jogador de futebol, foi trabalhar quase que como um escravo, num chão de fábrica. E hoje está alcançando seu lugar de governo com inteligência e sabedoria, com muito amor. A gente precisa saber que esse molde que Deus fez, que está sendo amoldado dia após dia, jornada após jornada, a cada encontro com pessoas, lugares, onde quer que você esteja, esse molde está tudo bem, ele não está totalmente formatado. Está tudo bem, mas que a gente seja maleável para ser moldado, que a gente saiba quem nós somos, de onde nós viemos, essa essência de amor que é plantada dentro de nós, para que a gente ganhe força, coragem para seguir em frente. Eu submeto todos os meus planos a Deus, porque eu sei que a sabedoria também vem dele. E eu falo, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, qual é o passo que eu tenho que dar, para que eu seja sábia. Assim como Salomão pedia sempre sabedoria, peça a Deus que ele vai dar.
Porque a fonte está nele. A fonte está nele. E essa é a minha jornada, sabe? A minha jornada de todos os dias me submeter a essa vontade, a essa obediência, a ouvir Deus dentro de mim. Porque Ele me conhece na integralidade, na minha identidade. Porque lá no Gênesis Ele falou, façamos homem nossa imagem e semelhança. Então, Ele já sabia quem seria Lidiane Arsênio com todos os percalços, com todas as feridas no caminho e com todas as curas. E Ele me daria toda a coragem, todo o amor e toda a sabedoria para ser formada e moldada Lidiane Arsênio dia após dia. E eu acho que é isso que é a nossa vida, sabe? A Lidiane, Molde e origem. eu acho muito interessante como você tem multifacetas, entendeu? Então, tipo, você tem a Lidiane empreendedora, tem a Lidiane que migrou com muita coragem e veio do Brasil, tem a Lidiane que é designer gráfica. E então, assim, eu acho que você foi construindo habilidades. O quanto que essas habilidades que você foi desenvolvendo te ajuda, por exemplo, para empreender, para ter coragem, você acha que essas multi-habilidades, uma pessoa que ela busca multi-habilidades, ajuda ou pode atrapalhar de certa forma? O que você acha? Olha, ajuda porque no final tudo se encaixa. Por exemplo, quando eu empreendi com a Arsen, eu já criava, né, as artes, a estamparia. Era bom eu já ter sido formada em produção de moda, então já tinha uma noção, Pantone, cores e essas coisas. Quando eu fui para a confeitaria, o design super me ajudou, porque eu já sabia fazer logo, já sabia fazer as etiquetas, as embalagens e todas essas coisas, e as postagens. E todos esses conhecimentos eles foram se agregando ao longo do caminho, né? Entender de gente, o coach ele me ajudou muito primeiro me ajudou como pessoa e também para ajudar outras pessoas, porque eu já vivia um pouco, pelo menos no contexto de igreja, junto com liderança de mulheres durante algum tempo. E entender, saber ouvir é uma coisa bem desafiante, porque tem coisas que não são ditas em palavras, né? Você tem que interpretar pelo olhar, você tem que sentir o que a pessoa tá ali realmente disposta a entregar, porque você pode falar uma coisa com o olho, outra com a boca. Tem que ter congruência, né? Exatamente. Então, acho que, e para você ser consultor imobiliário, também tem que entender de gente, tem que entender de pessoas, tem que saber falar com pessoas. Então, cada ponto foi se alinhando, né? Nada foi feito por acaso, nada são pontas soltas. Então, não acredito que atrapalha, né? Eu tenho lá um pouquinho de TDAH, né? Então eu preciso às vezes de foco, eu fico sem foco, vamos foco. Às vezes eu acordo de manhã, tem vários macaquinhos pulando, você, gente, sossega. Porque é uma ideia para um lado, uma ideia para o outro, agora faz isso, agora você lê o livro, agora você vai fazer isso. Então, tem que ter aquele processo de, né, aquietar, respirar. Tem um amigo meu que está me ensinando a respirar, o Wilton. Ele falou assim, Lidiane, você tem que fazer um exercício de respiração aqui, ó, para você, ó, alinhar o pensamento. Alinhar o pensamento. Porque é importante, né? Quando você tem muitas, multitarefa, ou você tem, às vezes, muitos projetos ou muitos sonhos, assim, comecei uma coisa, comecei a outra e não terminou nada. Isso é muito ruim. Porque te dá uma crença de incapacidade. Se você começa várias coisas, não termina nada. Então, conclua os seus ciclos, né? É muito importante isso. Graças a Deus, eu concluí, cada ciclo teve seu momento, né, da minha vida. Mas essa parte de buscar o foco, aí
é a coisa que a Lidiane vai trabalhando. Sempre trabalhando, tô né? trabalhando. E com todo o seu know-how que você tem hoje, tá? Eu vejo que você é uma pessoa, como eu disse, de muitas facetas, muitas habilidades. Já passou por muitas coisas. Olhando para essa câmera aqui, talvez uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ou talvez uma pessoa empreendedora, ou uma pessoa que também tenha muitas habilidades, ou está pensando em ter muitas habilidades. Qual que é a sugestão, o conselho, o direcionamento que você dá para essa pessoa olhando para essa câmera? Bom, se você está pensando em fazer várias coisas ao mesmo tempo, se concentra. Não. Às vezes a gente é puxado para várias paixões. É natural você ter esses impulsos. Mas é importante você se concentrar em uma única coisa. Pensa naquilo que realmente vai mudar a tua vida e a tua perspectiva. Aquilo que vai, hoje, fazer você avançar um pouco mais. A gente tem que fazer escolhas. Tem que fazer os prós e os contras. E sentir qual é o nosso 99%. E ele existe. É só você saber balizar e conseguir encontrar em você aquilo que mais te conecta à sua identidade. Boa. E é o seguinte, querido, tem uma pergunta que eu faço para todo convidado aqui e esse espanhol já vai ficar famoso. Tem um espanhol aí que eu encontrei ele, eu acho que você já até viu eu fazendo essa pergunta no último podcast. Você não participou, mas você estava lá. E eu tava no Uber com um espanhol e tudo mais, que era Uber, e ele pegou e tava reclamando, falando que Portugal é difícil, que aquilo que aqui não tem oportunidade e tudo mais, que aqui ganha pouco. Qual que seria a mensagem, assim, se você tivesse a liberdade de poder falar, qual que seria a mensagem que você daria pra ele, pra esse espanhol? Se você tivesse ele estivesse falando isso pra você, o que você falaria pra ele? Que vale a pena olhar para dentro de si e saber o que é que ele acha que não vale a pena. Porque quando ele diz que não vale a pena estar aqui, ou empreender, ou viver, eu acho que às vezes é uma invalidação interna de que eu não consigo, de que eu sou incapaz, de que eu não posso. E se tanta gente conseguiu entrar e vencer com todos os desafios, por que não ele? Por que não eu, você? O que está de verdade ali, habitando nele? Qual é a crença? Que eu acredito de verdade. Nós temos tudo, todos os recursos dentro de nós. A gente só precisa acessá-los, né? Eu estava falando com você ali fora. Há muito tempo que eu não conseguia acessar a minha voz. E foi a minha oração de ano novo. E Deus falou comigo, Efatá, abra-se, comece a falar. E o que é que está silenciando a sua voz? O que é que está silenciando o seu caminho? O que é que está te obstruindo de chegar, de ir além? Pode ter coisas que não são para todo mundo, coisas que não são para... O que é para você? Existe uma resposta, existe um caminho, existe um propósito dentro de cada um de nós, pronto para ser despertado. Onde é que a coragem faltou? Onde é que o amor por si mesmo e pela sua história se perdeu? Isso é o que você falaria para ele. Nossa, que incrível, querida. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi maravilhosa. Eu acho que não sei se para você foi bom também, mas para mim tirei vários conhecimentos de verdade mesmo. Obrigado por se abrir e falar coisas que você nunca disse assim abertamente. E parabéns pela sua história, pela sua vontade, pela sua garra. Eu acredito que daqui pra frente você vai explodir isso tudo e vai partir isso tudo. Obrigado, meu querido. Obrigada pelo convite. Obrigado. Adorei estar aqui.